Fala, meus queridinhos senhoras e senhores, ladies and gentlemen, are you ready? Como vocês estão, meus queridos e queridas? Tudo bem? Tudo certo? Hoje a gente vai precisar de uma forcinha. Hoje tá muito lindo, tá? A aula tá muito linda. Educação financeira é um tema que eu particularmente assim acho de uma importância absurda, tá? Sempre me revoltou o fato dos alunos às vezes não saberem tomar decisões. Saber tomar decisão, na verdade, né, meus queridos, é um tema muito sensível, né? Hoje ainda mais, onde as pessoas, inclusive em um vídeo da Yasmin que tá aí, acabou de dar boa noite. Eu escutei algo muito semelhante a isso, né? As pessoas elas fogem das responsabilidades hoje, né? É uma cultura tão voltada para o medo, né? De tomar decisões, onde o erro é visto como algo assim fora do normal e que ninguém pode errar e você é cobrado a todo momento. Então, é, a educação financeira ela vem nessa lapada de você ser obrigado a ser confrontado com decisões a todo momento, mas como você tem tanto medo, você foge disso, né? Então você faz o que lhe é conveniente na situação. Então, na aula de hoje, a gente, além de aprender matemática de verdade, né? Que é a matemática da porcentagem, dos juros simples, dos juros compostos, eu vou tentar trazer situações aqui para vocês que são situações reais que vocês encaram para que vocês parem para refletir um pouco mais, tá certo? Então, muito boa noite a todos vocês, Denis, Dudinha, meus queridos, sou fã de vocês. Arica, muito boa noite, tá? Você e Rebeca também, são dois seres de muita luz. Julinha Chianca, muito boa noite. Tiagão, Yasmin e Clarinha também, todos vocês, muito boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos a essa aula onde o que ela vai ter de especial, não é? Não é só fazer você passar no Enem, tá? Porque a proposta do curso, né, é justamente essa, é que ela gere um aprendizado, é que ela gere muito mais do que o aprendizado para o Enem, né? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos aos nossos exercícios aqui e, na verdade, exercícios não, né? Ao nosso quadro aqui, tá? Economizar com Pix e não com dinheiro em cédula, eis a questão. Cara, isso daí foi polêmico. Uma vez caiu no meu Instagram uma parada dessa. E eu fiquei refletindo, assim, seriamente, sabe? Porque. Mulheres, por favor, me expliquem, tá? A galera é muito convencida disso, gente. Muito convencida disso. Como assim, cara? Mas tá tudo bem, vamos lá. Vocês deixem aí seus argumentos. E se vocês estiverem escutando gritinhos, saibam que a princesa está muito agitada hoje, está brincando com força. Ai, ai. Bora lá, pessoal. Então, o tema da aula de hoje é educação financeira, ou se vocês preferirem, matemática financeira, tá? Pessoal, educação financeira. Educação financeira, o que eu devo saber para ser educado financeiramente, tá? Por quê? Vamos lá, porque o Enem, ele vai supor, e eu sempre falo isso, todo ano eu falo isso, tá? Duda e Denis escutaram isso, tá? Outras pessoas que estiveram comigo ano passado no Isolado escutaram também a mesma coisa. O Enem, ele vai supor... Duda, tudo bem? Seja bem-vinda, filha. O Enem, ele vai supor que vocês são educados financeiramente e que vocês vão tomar as melhores decisões possíveis, tá? Esses dias eu vi no Instagram que o dinheiro é o Pix Retro. Que é isso, velho? Tá bom, Caio, seja muito bem-vindo, meu filho. Então, educação financeira, como é que a gente vai começar? A gente vai começar com um tópico que é o tópico mais simples dessa vida, tá? Que seria porcentagem, certo? O tópico seria porcentagem. E, pessoal, calcular porcentagem é uma coisa muito, mas muito tranquila, tá? Por quê, pessoal? Porque, por definição, a gente tem uma definição para porcentagem, professor. Com certeza, a gente tem uma definição para porcentagem. Boa noite, Thalita, boa noite. Uma porcentagem, pessoal, nada mais é do que uma outra representação para uma fração, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Representação. Outra representação para uma fração, tá?
para uma fração. E assim, o que é que isso me ajuda, professor? O que é que isso me ajuda? Na verdade, te ajuda, por definição, a entender que você pode já de início ver a porcentagem de diversos modos. Já começa aí, tá? Professor, eu não consigo entender onde tu quer chegar. Já começou e eu já tô meio assim desconfiado de onde tu quer chegar. Claro, pô. Ó, o que é a porcentagem? É só uma outra representação para uma fração. Então, você escrever assim, P%, é a mesma coisa de você estar escrevendo P, tá certo? A fração P, tudo isso dividido por 100. Olha que lindo. P% significa você fazer a divisão P por 100. Ah, professor, então é só isso? Pô, claro, de fato. Por definição é isso. É uma representação de fração onde obrigatoriamente o denominador é 100. E a escolha do denominador 100 é muito simples, tá? É porque o 100 é uma potência de 10 fácil de ser trabalhada. Existem divisores muito interessantes no 100, né? Tá na base decimal, o que facilita pra gente até na contagem dos dedos, na contagem de tudo, certo? Então, acaba que você consegue fazer cálculos, certo? Com um pouco mais de precisão, tá? Então, por exemplo, o que seria você calcular 20%, né, de 400, por exemplo, tá? Calcular 20% de 400, existem muitos modos de você fazer esse tipo de cálculo e você tem que escolher aquilo que lhe é muito conveniente naquele momento, né? Por exemplo, se eu for pela definição mesmo, assim, extremamente rigoroso, calcular 20% de 400 é a mesma coisa calcular 20 sobre 100, ó, 20%, né? De é uma multiplicação 400. Então, eu faço isso daqui, tá? Então, aqui 20% de 400 seria, de forma lógica, cancela 2 zeros aqui, cancela 2 zeros aqui. 20 vezes 4 vai ter como resposta o quê? 80. Nada demais, tá? Nada demais. Então, quando você faz esse cálculo, você está calculando 20% de 400. Bom, outro jeito de você pensar os 20% de 400, principalmente quem gosta muito de fazer cálculo de cabeça, é você fazer a seguinte situação, né? Você tem que os 100% nessa situação são os 400, tá? Então, 10%, né, seria 40, tá? E, portanto, 20%, né, seria 80. Ou seja, o que você fez aqui foi a ideia de proporcionalidade, né? Daqui para cá você fez uma divisão por 10, né? Do mesmo jeito você fez aqui, ó. Tá? E aqui você fez uma multiplicação por 2, tá? E aqui você faz também, né? Isso me lembra que na Rússia tem um povoado. Professor, só confirmando, esse é o módulo 20? Exatamente. Eu não estou exatamente na ordem que está no livro, tá, Thalita? Então, esse é a parte 20, é o módulo 20, é o capítulo 20 lá no livro. Depois eu vou voltar para terminar as partes de geometria, tá certo? Mas enfim, pessoal, então o que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Eu estou colocando que vocês utilizaram aqui a ideia de proporção e existe um povoado na Rússia, né, que eles fazem multiplicação só por 2 e é incrível, gente. Depois, se vocês quiserem, quem quiser, na verdade, eu posso passar o vídeo para vocês falando acerca desse povoado, que é de um jeito absurdo. Eles fazem tudo multiplicando por 2. Tudo, gente, tudo. E eu tô falando assim, hoje, 2025. É uma parada surreal, tá? Então, essa ideia de proporção é uma ideia que mentalmente, pra gente, a gente consegue assimilar de forma mais rápida, mais fácil, né? Mas existem diversos outros meios de você fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, sei lá, por exemplo, se você quer tirar aqui 18% de 600, eu acho que fazer os 18% de 600 já não é tão conveniente assim você utilizar essa ideia, né? 18% de 600 seria 18 sobre 100, né? Vezes os 600, tá? E aqui nessa situação você vai cancelar zeros e zeros, aí você faz 18 vezes 6. 18 vezes 6 vai dar 60 com 48, 108. Se eu tiver errado aí vocês me corrijam, tá? Mas aí você tem 108. Bom, não teve nenhuma dificuldade pra gente, né? Poxa, não teve nenhuma dificuldade pra gente. Se a gente for parar pra pensar, um cálculo aí
extremamente simples, né? Por exemplo, um último exemplo que eu gostaria de colocar, né, seria o quê? Seria você fazer 7%, sei lá, de 35, só para ter certeza de que todo mundo conseguiu absorver com muita calma isso daí, né? O que seria 7% de 35? Aqui eu vejo dois modos mais rápidos de fazer, né? Qual seria o primeiro modo mais rápido de você fazer? Seria a definição. Pessoal, sempre a definição, tá? Hoje eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, e nessa caixinha de pergunta que eu abri no meu Instagram, alguém perguntou como estudar matemática. Eu fiquei assim, caraca, que pergunta difícil. Sendo que tem uma coisa que eu quero aproveitar que eu falei, né? E assim, particularmente eu quero falar exatamente do jeito que eu falei, né? Por isso que eu vou colar aqui, eu vou na minha colinha. Teve uma hora que eu falei o seguinte, que a matemática ela segue uma sequência lógica, que é a definição, propriedades, teoremas e aplicações. E eu falei isso na nossa primeira aula, né? Primeira aula mesmo, eu tenho o slide pronto. E nesse slide eu falei o seguinte, cara, se tu não segue essa sequência lógica, se tu quebra, ferrou. Então, se tu quer um jeito fácil de fazer as coisas, volta na definição e vê, assim, a definição. Então, se a definição é essa, por que tu vai fugir da definição, entendeu? Então, um jeito assim que você pode fazer seria multiplicar o 7 vezes o 35, né? Que aqui vai ficar 210 com 35, 245, não é isso? Dividido por 100. Tá? Dividido por 100. Aí isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar 2,45, tá? Outro jeito de você fazer esse cálculo seria do mesmo jeito aqui, que você pega o 7 sobre 100, né? Vezes o 35, você simplificar o 35 e o 100 por 5. Aí você vai ter 7 e aqui 20. Professor, isso facilita da onde? Facilita, gente, de verdade, facilita, tá? Sabe por quê? Porque você vai ter uma divisão por 20. Dividir por 20 é muito fácil. É só você andar uma casa, vírgula, ó, aí você já dividiu por 10. E depois você divide por 2. Aí vai ficar 2,45 de todo jeito. Então, assim, vocês vão perceber que porcentagem vai ser um jogo de conveniência muito grande. E essa é uma palavra que ninguém gosta, né? Um jogo de conveniência como assim, professor? Cara, vai ter exercício que vai ser melhor você usar a definição, vai ter exercício que não vai ser melhor você usar essa definição. Então, assim, vai ser um jogo realmente de como é que eu falo para vocês? Vai ser um jogo de paciência que você vai ter que ter e principalmente entender, tá? Porcentagem é só uma outra representação para fração. Então, o que é para o Enem os problemas de fração vão ser também problemas que envolvem porcentagem. Alguns já classificam a parte de porcentagem dentro de razão e proporção, tá? Fala, Eduardo, tudo bom, meu filho? Fica tranquilo, Dudu, tamo junto. Então, alguns classificam a parte de razão e proporção, porcentagem dentro disso, tá? O que significa o quê? Significa que as TRIs da parte de porcentagem, elas não vão partir para o difícil, não, tá bom? Elas não vão partir para o campo do TRI que é ruim. Pelo contrário, vai ser um TRI que vai te favorecer, vai ser um TRI baixo, tá? Teve um problema que eu vi uma vez, cara, que foi o seguinte. Imagine a seguinte situação, tá? Vou botar aqui, exemplo. E aí eu vou colocar assim, eu vou colocar digitado, porque aí vocês conseguem copiar tudo direitinho, né? E ao mesmo tempo eu consigo escrever aqui melhor e mais rápido, né? Então, vamos supor o seguinte, né? Uma loja de celular vendeu um aparelho com prejuízo de 10%, tá, sobre o preço de custo, certo? Sabendo que o aparelho foi vendido por R$ 480, vamos colocar assim. Não, pô, que aparelho é esse, né? Vamos colocar aqui R$ 2.000, tá? Qual o preço de custo do aparelho? Pronto. Essa é a minha pergunta, tá?
É uma pergunta tranquila, eu acredito ser tranquila, né, de se responder. Não sei se vocês entendem aqui, ó. Uma loja vendeu um aparelho com prejuízo de 10% sobre o preço de custo. Sabendo que o aparelho foi vendido por R$ 2.000, qual o preço de custo do aparelho? Respondam para mim o seguinte: se ele foi vendido com prejuízo de 10% sobre o preço de custo, a minha pergunta para vocês é: ele foi vendido mais barato ou mais caro do que ele comprou? O que é que vocês acham? Ele foi vendido mais barato ou mais caro do que ele comprou? Bom, eu acredito que vocês já têm uma resposta, mas como o YouTube tem o delay, eu quero que vocês entendam o seguinte: ele foi comprado, exatamente, ele foi vendido mais barato do que ele foi comprado, tá? Já que ele foi vendido com prejuízo, né? Então, o que é que eu entendo dessa situação? E aqui a gente começa a encarar a porcentagem, né? Se esse aparelho ele foi comprado por um valor C, tá bom? Foi comprado por um valor C. E aí ele foi vendido por um valor V. Mas o que aconteceu de um para o outro foi um decréscimo de 10%. Ou seja, lembrando, tá? Olha o que foi dito pelo enunciado. Ele foi dito que foi um prejuízo de 10% sobre o preço de custo. O que significa dizer que a venda do aparelho foi de 90% do custo, né? Porque entendam o seguinte: se a pessoa teve prejuízo, e aí começa que o fato de que porcentagem ela vai ser nesse modelo interpretativo. Se a pessoa vende, né, mais barato, então se o custo é de 100%, você tem ali um custo, né? A venda, ela precisa, nesse caso aí, ser de 90% do custo. Por quê? Porque teve 10%, ou seja, teve um prejuízo de 10% em relação ao custo de compra, tá? Então, o que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte, que se a venda ela foi de R$ 2.000, isso vai ser igual a 90% do custo, ou seja, 0,90 vezes o custo. Aí, como o custo eu não sei quanto é, eu vou botar aqui X, tá? Então, o X, ele vai ser igual ao seguinte, ele vai ser igual a... Deixa eu botar aqui, eu vou abrir na calculadora aqui, tá, pessoal? Porque algumas contas que eu vou fazer aqui, como são no aleatório, esses números que eu procuro, né? Então aqui você vai ter 2.222, aqui eu vou colocar assim, tá? 23, tá bom? Só para deixar tudo bonitinho. Ou seja, o que eu tô dizendo para vocês é que esse celular ele foi comprado por 2.222,23 e aí retirado os 10% dele, né? Aí a gente tem os 2.000 e aí a gente consegue vender com 10% de prejuízo, tá? Beleza? E se eu fosse fazer a situação contrária, tá? Então, nesse segundo exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou passar pensando o seguinte. Deixa eu colocar aqui, tá? Bom, aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Imagina o seguinte. Eu vou até colar ali, vamos lá. Uma loja de celular vendeu um aparelho com prejuízo de 10% sobre o preço de custo. Gente, vocês estão ouvindo direitinho? É porque como eu estou um pouquinho às vezes mais distante do microfone, eu fico com medo de vocês não estarem ouvindo, tá? Com prejuízo não, vamos botar agora com lucro. Com lucro de 10% sobre o preço de custo, né? Sabendo que o aparelho foi vendido por R$ 2.000, qual o preço do custo? Pronto. Mais uma pergunta aqui super interessante de ser feita, tá?
Nessa situação, tá? Obrigado, gente. Obrigado, meninos. Nessa situação, o aparelho ele vai ser vendido mais caro ou mais barato que o preço de custo? Como tem o delay, eu já sei que vocês vão responder correto, eu confio nos meus alunos. Então entenda que o preço de venda nessa segunda situação, ele já é um preço de venda mais caro, exatamente. Por quê? Porque a pessoa 110% de X, exatamente, Thalita. Mais caro, exatamente. Por quê? Porque nessa situação, o que a gente espera é ter lucro. E para ter lucro, você tem que entender que o preço de venda ele precisa ser maior do que o custo. Ele precisa ser maior do que o custo. Tá? Então, nessa situação, a gente vai ter assim. A gente já vai ter desenhado o custo, certo? A gente vai ter, do outro lado, o preço de venda, tá? E aí, nesse caso, o preço de venda, já aproveitando a fala da Thalita, né? Vai ser 110% do custo. Agora, por que vai ser esse 110%? Por que vai ser esse 110%? Porque a gente vai ter um valor que é maior do que 100%, né? A gente quer ter lucro. Então, vamos só substituir os valores, né? Pô, como o valor do celular foi vendido a 2.000, né? Então, aqui você vai ter 1,1 vezes x, tá? E aí a gente tem que o x seria igual a 2.000 dividido por 1,1, certo? 2.000 dividido por 1,1, tá? E aí você vai ter 1.818, que número bizonho, eu vou botar aqui 19, tá? Gente, eu só tô arredondando, tá? Vai dar ponto 18, eu tô só arredondando aqui, então vai ficar desse jeito aqui, certo? Bom, são duas situações interessantíssimas pra gente treinar, porque quem é meu aluno desde o ano passado sabe, desde o ano retrasado, enfim, sabe que eu não trabalho normalmente esse tipo de situação, mas eu vejo que o Enem tá devendo esse tipo de conta, sabe? Ele tá devendo esse tipo de conta de custo, de lucro, mas em relação à porcentagem, em relação a preço de venda, certo? Então, qual é a primeira lição que a gente tira de aprender porcentagem e aprender sobre custo-venda, certo? A gente tem que entender o seguinte, que o preço de venda, tá? O preço de venda, ele vai ser definido da seguinte maneira. Se você teve prejuízo, não é? Então, o preço de venda ele é menor do que o custo, certo? O preço de venda ele é menor do que o custo, tá? O preço de venda é menor do que o custo, ok. E nesse caso, eu posso concluir, sem problema nenhum, que o custo seria a venda mais o prejuízo. Eu acho que faz sentido para vocês, não faz? Faz ou não faz? Né? Então, aqui, né, eu estou colocando da seguinte maneira. Isso daqui seria o prejuízo. Tá? Isso daqui seria o preço de venda. E C seria o custo. Certo? No caso de eu ter lucro, eu acho que faz sentido a gente pensar da seguinte maneira, lucro. No caso do lucro, o que é que vai acontecer? O preço de venda vai ser maior do que o custo, porque aí eu tenho um lucro, né? Claro, com toda certeza, Julinha. Pode ficar tranquila, tá? Eu vou explicar bem direitinho. Bom, então nesse caso, o preço de venda vai ser o quê? Vai ser o custo mais o lucro. Tá certo? Vai ser o custo mais o lucro, tá? Então aqui só tem uma coisa de diferente que é o lucro. A pergunta de Júlia foi bem interessante porque ela perguntou o seguinte. Julinha perguntou, por que ficou 1.1x? É porque, Júlia, esses 110% é a mesma coisa que 110 sobre 100. E 110 sobre 100 é a mesma coisa que 1,1, Julinha. Então, lembra que eu falei para vocês que a porcentagem é só uma outra representação para a fração, Júlia? Então, a gente tem que ficar ligado por quê?
Porque existem frações, por exemplo, sei lá, 70%, que eu vou representar da forma decimal, 0,7. Tá? Ah, fica tranquilo, Júlia, que é isso? Que é isso? Se você tem 110%, por exemplo, eu represento da forma decimal como 1,1. Se eu tenho, por exemplo, 101%, eu represento isso como 1,01, tá? Então, Júlia, o que a gente vai fazer agora, hein, pessoal? E agora vai para todos, é uma conclusão comum, tá? É que é o seguinte, se queremos calcular P% de algo, né? De algo, de X, por exemplo, tá? Gente, agora eu estou estabelecendo uma lógica pelo que a gente fez, tá? Se eu quero calcular P% de X, o que é que isso significa, então? Significa que você vai calcular 0,P, eu vou colocar assim, tá? Porque seria o quê? Seria justamente você dividir o P por 100, tá bom? Então, entenda esse 0,P como P dividido por 100. Fica claro para vocês ou não? Seria 0,P de X, ou seja, nesse caso aqui seria 0,P vezes X, tá? Então, entenda a porcentagem como um fator multiplicativo, tá? Gente, olha que lógica interessante. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar todas as anotações aqui escritas só para dar mais tempo aqui, tá? Então, vamos lá. Entendemos a porcentagem como uma fração, mas também, né, como um fator multiplicativo. E eu vou deixar por aqui, certo? Como um fator multiplicativo. Tá? Eu acho que fica claro, tá? Eu acho que fica claro. Denis aí botou que fica claro, eu estou um pouco mais confiante, certo? Todos conseguiram chegar nessa mesma conclusão? Que se eu entender que a porcentagem, tipo assim, eu quero tirar 20% de alguma coisa, aí eu vou multiplicar 20 sobre 100 vezes alguma coisa, e por mais que você faça por meio da regra de 3, isso daí de verdade, pessoal, pouco me importa. O que importa é a gente chegar à conclusão juntos de que a porcentagem é um fator que multiplica, certo? Mas ele é um fator que ele vai ser um fator multiplicativo que também será utilizado para corrigir valores, né? Professor, como assim? Né? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar como você percebeu, tá? O que é que as lojas fazem? Né? O que é que as lojas fazem? Então vamos colocar aqui uma situação. Exemplo. Uma loja vende buquês, tá? Por R$60. Por R$60, tá? No Dia das Mães, decidiu reajustar o preço do buquê em 15%, tá? E vamos entender esse reajuste como um acréscimo, tá? Então vou botar aqui entre parênteses, acréscimo. Qual o novo valor do buquê? Beleza. Existem jeitos de você fazer isso daí, tá? Existem jeitos, mas como eu quero que vocês cheguem à mesma conclusão que eu, né, nas fórmulas que a gente vai ver, porque assim, eu tenho certeza que vocês vão dizer, professor, existe jeito mais fácil de fazer isso. Pô, existe, claro que existe, cara. Mas pra gente chegar a determinadas fórmulas dentro de matemática, a gente precisa seguir uma linha de raciocínio muito bem montada, sabe?
Então, assim, eu fico pensando, caramba, será que eles vão chegar? E eu tô arriscando dessa vez, tá? Eu não vou trazer macete, eu vou trazer aprendizado. Então, o que é que vai acontecer? Se uma loja vende uma parada por R$ 60 e reajusta, fazendo um acréscimo de 15% no valor do buquê, né? Qual é o novo valor desse buquê? Então, o que é que eu entendo, né? Que você tinha um determinado valor, que é R$ 60, certo? Esse é o valor antigo. E aqui você tem um valor novo, tá? E aí, nesse valor novo, você vai ter um acréscimo de 15% no preço anterior. O que é que você entende? Você entende que esse novo valor, ele vai ser igual a 60, que seria o valor antigo, né? Multiplicado por quem? Poxa, é só você pensar o seguinte, né? É só a gente pensar o seguinte. Eu acho que eu coloquei aqui a câmera frontal, foi mal, galera. Deixa eu só ajeitar aqui o chat, porque eu apertei aqui Ctrl Z sem querer para poder mudar aqui o negócio e acabei mudando errado, tá? Me desculpem, peraí, bem rapidinho. Mas o que é que eu quero chegar com vocês, né? Eu quero chegar com a seguinte situação. Deixa eu ver. Tá. Cadê? Só vou botar o chat aqui, porque senão vai ficar bugado aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Bom, vai aparecer o chat novo agora. Foi. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se eu peguei o valor do buquê e aumentei em 15%, então o novo valor do buquê vai ser 115% de 60. Concordam comigo? Por quê? Porque se você deu um aumento de 15%, né, isso significa o quê? Esse aumento de 15%? Significa que você vai ter mais de 100% no final das contas. Tá? Então, o novo valor, ele vai ser 1,15 vezes 60. Tá? Ah, professor, como você disse que tem outro jeito de fazer, eu poderia fazer essa questão de outro jeito? Claro que poderia, com certeza. Então você vai chegar em R$ 69. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? E eu vou colocar a seguinte situação, né? Agora, um último exemplo. Tá? Vou botar assim, ó. Exemplo. Vou botar aqui. Botar assim, a mesma loja, tá? Vou botar aqui. A mesma loja de flores decidiu dar 10% de desconto nas compras à vista. Qual o valor pago pelo cliente que paga à vista? Ok. É essa, tá? Essa é a outra pergunta. Então, e se o cliente decidiu pagar com 10% de desconto nas compras à vista? Qual é o valor pago pelo cliente? O que é que você espera, né? Você espera o seguinte, se o preço do buquê, né, depois do reajuste é de R$ 69,00, e esse novo valor, que vai ser o valor pago agora pela pessoa, vai ter uma retirada de 10%. Vai ter uma retirada de 10%. E aí, quando você retira esses 10%, eu acredito que vocês entendem que esse novo valor, ele vai ser 90% de 69. Tá? 90% de 69. Ou seja, esse novo valor, ele vai ser nada mais, nada menos do que 0,9 vezes 69. Tá? Conclusão, quando você faz aqui 0,9 vezes 69, isso daqui vai dar 62,1. Então vai ser R$ 62,10. Tá? O que é que eu quero que vocês observem, né? A partir de agora, essa porcentagem que a gente multiplica
o valor antigo, nós iremos chamar de fator de correção, tá? Então, eu vou escrever aqui o que seria um fator de correção. Um fator de correção, que é assim que a gente chama na matemática, fator de correção. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um valor, tá? Então, vamos colocar aqui escrito para demorar menos. Então, o fator de correção ele vai ser um valor. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Valor que, ao ser multiplicado por algum outro fator, irá corrigi-lo, tá? De forma mais rápida, certo? Irá corrigi-lo de forma mais rápida, tá? Professor, não entendi o que você está querendo dizer. É porque é o seguinte, para você não ter que ficar calculando porcentagem por cima de porcentagem, imagina que eu quisesse fazer esses dois processos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então pensa comigo, ó. Você tem o valor aqui do buquê, que é R$60. Ao invés de um aumento e um desconto, né, separado, eu quero que você me diga com um aumento de 15% e um desconto de 10%, né, quanto é que vai ficar o valor final. Então é muito fácil, tá? É só você pegar cada valorzinho desse aqui e inserir na multiplicação. Então, por exemplo, como é que você reajustaria de uma vez? Você faria assim, ó, 60 vezes 1,15 vezes 0,9. Nesse caso, se você acompanhou a aula até aqui, você vai saber o seguinte, que isso daqui é o que vai representar o aumento de 15%. E isso daqui é o que vai representar o desconto de 10%. Ou seja, por exemplo, se eu for fazer essa conta, só para tu ter ideia, ó, quando eu faço 1,15 vezes 0,9, isso daqui vai dar o seguinte, vai dar 60 vezes 1,035. Vocês sabem o que isso significa, pessoal? Vocês sabem o que isso significa? Só para vocês entenderem, vocês sabem o que isso significa? Isso significa que o fator acumulado, olha para cá, fator acumulado é esse. Professor, eu não consegui entender. Fala para mim, 1,035 representa quantos por cento? 1,035 representa quantos por cento? 1,035, meus amores, representa nada mais, nada menos do que 103,5%. Sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Que quando você dá um aumento de 15% e um desconto de 10%, isso é a mesma coisa de você dar um aumento só de 3,5%. Exato. Professor, se a gente quiser aumentar e aumentar de novo, funciona da mesma forma? Funciona, Thalita. Funciona. Tá? Funciona. Na verdade, essa é a justificativa do juros composto. Por quê? Porque esse tipo de aumento é o que a gente chama de aumento sucessivo. São fatores sucessivos. Entendam, o que a gente aprendeu agora foi jogada de gênio. Primeiro, aprendemos o que é um fator de correção. O que é o fator de correção? É mais ou menos alguma taxa aí que ele vai colocar. Professor, como assim? Mais ou menos uma taxa? Porque se for aumento, tá? Você tem mais. Se for desconto, você tem menos. Tá bom? Então, o que você tem que aprender é o seguinte. Primeiro, um fator de correção é isso daqui. Já apareceu essa letrinha aí que significa taxa, né? Então, entendam o seguinte. Se esse fator ele é maior que 1, representa um aumento. Tá? Um aumento.
Se esse fator ele é menor que um, mas claro, ele vai ser maior que zero, tá? Ele vai ser maior que zero. Ele representa um desconto. Tá? Ele representa um desconto. Certo? Outra coisa que a gente acabou de aprender. E como porcentagem é geométrico, cresce exponencial. Gente, parou. Parou. Acabou a aula. Acabou a aula. Tá? Thalita, pode assumir da sua casa. Certo? Pode assumir da sua casa, tá? Gente, tô finalizando essa aula, tá bom? Valeu. Brincadeira. Mas é isso mesmo, Thalita. Caramba, chegamos numa conclusão, cara. Vocês chegaram na mesma conclusão que Thalita, brother? Diz aí pra mim. Vocês chegaram na mesma conclusão que Thalita ou não? Galera, a conclusão de Thalita foi linda, tá? A conclusão de Thalita foi linda. Que é isso, Denis? Que é isso, pô? É felicidade, cara. Quando eu vejo meus alunos aprendendo, eu fico muito feliz, de verdade. Hoje eu tive, como eu disse pra vocês, hoje eu tive o prazer de... Eu não misturo a parada entre as turmas, entendeu? Eu não misturo. Se eu saio mal de uma, eu tento, pra poder entrar bem na outra e dizer assim, pô, é outra turma. Sendo que é aquela parada, gente. Eu tô muito feliz, cara, porque eu saí de 3 turmas de primeira série hoje que, tipo assim, tem muita dificuldade, mas, tipo, ao final da aula disseram, pô, eu consigo aprender matemática. Foi o que eles falaram pra mim, professor, eu consigo aprender matemática. Obrigado. E isso deixou meu coração cheio de alegria. E eu chego agora, e antes da metade da aula, são 7h21, na metade da aula acontece às 8 horas. E já conseguiram concluir o que eu queria, pô. É muita felicidade, pô. Tipo, pensa comigo, o que é um fator acumulado? O fator acumulado seria o produto de todos os fatores. O fator 1 vezes o fator 2, vezes o fator n, tá? Então, o fator acumulado seria o produto de todos esses fatores, certo? Sendo que o que é que acontece, Thalita? Nos juros composto, que é o que usa esse fator de correção, nos juros composto você tem que entender que esse fator ele nunca muda. Ele nunca muda. O fator, a taxa de juros, ela é a mesma, né? Ela é a mesma. É claro, Denis, porque é isso. Como, cara, para um professor de matemática é de uma importância assim gigantesca, pô. Então, continuando isso, pessoal, esse fator acumulado é o produto de todos os fatores, tá certo? Então, se você faz aí 3 aumentos sucessivos de 10%, você multiplica por 1.1, 1.1, 1.1 e acabou, tá certo? E acabou. Teve uma questão do Enem, né? Um exemplo, eu vou passar aqui um exemplo do Enem. Teve uma questão do Enem que ela foi muito interessante. Eu vou colocar até aqui com grifado aqui um pouquinho mais grosso aqui o piloto, tá? Então, teve uma questão do Enem, cara, que ela foi muito interessante. Eu não vou, de verdade, pessoal, desenhar aqui muito bem, mas eu espero que saia legal, né? Então, imagina que você tem aqui um prisma, tá? Aí esse prisma, ele vai ser assim, certo? Vamos colocar aqui, ok. Vamos colocar aqui. Tá. Eu estou desenhando aqui o prisma, enquanto eu estou desenhando o prisma, o que é que acontece? Ele dava, por exemplo, não era exata... Gente, eu não estou fazendo a exata situação, até porque decorar as questões do Enem assim é muito bizonho, tá? Mas era uma situação assim. Então, imagina que você tem uma situação onde você tem as medidas aqui, né, desse prisma. Então, x, y e z aqui, né? E aí a questão fala o seguinte, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Eu vou colocar assim. Eu não vou colocar a exata situação do Enem, mas eu vou colocar uma situação parecida. Que ela é assim. No prisma ao lado, foram aumentadas as suas dimensões,
tá? A dimensão X, eu vou colocar assim só para especificar, foi aumentada em 15%. A dimensão Y foi aumentada em, sei lá, vou botar aqui 10%. E a dimensão Z, né, foi aumentada em 5%. Qual o acréscimo sofrido pelo volume? Tá aí. Essa é uma pergunta muito boa de ser feita. No prisma ao lado foram aumentadas as suas dimensões. A dimensão X foi aumentada em 15%, a dimensão Y foi aumentada em 10% e a dimensão Z foi aumentada em 5%. Qual o acréscimo sofrido pelo volume? O que é que a gente entende por volume, hein? O volume aqui nessa situação, não sei se vocês concordam comigo, vai ser o produto X vezes Y, né, vezes Z. Tá? X vezes Y vezes Z. Sendo que eu vou colocar aqui que isso é o volume inicial, né? Isso é o volume antes de tudo, né? É o primeiro volume, tá? O que é que seria o volume final, então? O volume final seria depois dos acréscimos, tá? Então vamos pensar comigo? A dimensão X aumenta em 15%. Então a nova dimensão X vai ser 1,15x. 1,15x. Concordam? Bota aí no chat, tá? Para eu saber se vocês estão entendendo. O que seria a nova dimensão Y? A nova dimensão Y foi aumentada em 10%, então vai ser 1,1y. Tá? E Z? Z foi aumentada em 5%. Então vai ser 1,05z. Tá? Esse é o novo volume. Certo? Esse é o novo volume. Tá? Então, o volume final, depois dos acréscimos, eu vou fazer aqui, gente, eu tô tirando valores aqui do, sei lá, só Deus sabe da onde, tá? Mas, eu vou fazer essas contas aqui, 1,05, certo? Então, o que é que eu fiz, né? Eu multipliquei esses fatores aqui, tá? Já que é uma multiplicação, a ordem dos fatores, ela não altera o produto, então eu multipliquei esses três aqui, tá? Quando eu multipliquei esses três aqui, ficou na casa de 1,328, tá? X vezes Y vezes Z. E o que é X vezes Y vezes Z? É o volume inicial. Então, o volume final ficou 1,328 do volume inicial. O que é que isso significa para mim? Qual é a interpretação que eu tenho disso? 132, é verdade. Qual é a interpretação que eu tiro disso, hein, meus amores? Qual é a interpretação que eu tiro disso? A interpretação que eu tiro disso tem que vir desse fator aqui, ó. Isso daqui representa 132,8 o quê? Por cento. Ou seja, voltando aqui na nossa definição, ó, quando o fator é maior do que 1, representa um aumento. Então, voltando aqui, foi um aumento. E foi um aumento de quanto? Foi um aumento de 32,8%. Então, o volume final ficou 32,8% maior. Exatamente, Thalita. Exatamente. E perceba, né, que é uma coisa bizonha. Por quê? Porque quando você pensa aqui, ó, 15% com 10% dá 25%. 25% com 5% dá 30%. Então, uma das alternativas que com certeza vai estar na tua prova é os 30%. Tá? Sendo que entenda que a matemática ela funciona um pouquinho diferente. E eu levo vocês à seguinte reflexão. Poxa, tu crê que depois de tantos aumentos sucessivos no preço das coisas hoje, e repito, eu não estou falando de política, estou falando de economia, vamos falar de economia? Tu crê que depois de tantos aumentos, mas tantos aumentos mesmo, no preço das mercadorias, esse valor acumulado, gente, ele ultrapassa uma coisa absurda, tá? Vamos dar um exemplo aqui, e eu quero fazer essa conta junto com vocês, tá?
Poxa, eu não consigo abrir aqui para vocês verem a calculadora, porque não tem aqui no programinha que eu estou usando. Tá? Não tem no programinha que eu estou usando. Mas vamos pensar o seguinte. Eu vou abrir aqui a calculadora para vocês. Eu acho que dá para ver aqui, né? Dá, que minha tela tá limpinha. Vamos lá. Vamos pensar numa mercadoria que aumentou só 1%. Todo dia aumenta 1%. Vamos falar de inflação? Todo dia aumenta 1%. Tá? Esse é o fator de aumento, né? 1,01. Tá todo mundo me acompanhando? Bota aí no chat, tá? Porque eu vou até aumentar aqui para poder ficar melhor. Tá aqui, ó. Certo? Esse é o fator de aumento. Quando eu penso, se eu tenho essa inflação todo dia, então eu vou pegar 1% todo dia, durante um mês. Então eu vou elevar isso a 30, tá? Então minha continha vai ficar assim, ó, 1,01 elevado a 30. Olha quanto é que ficou o fator. Vocês conseguem me dizer aí de quanto é o aumento no final do mês? Quer dizer, 1% todo dia no mês, pensando no mês com 30 dias, o aumento é esse aqui, ó, 34,7%. Tá? Sendo que a inflação ela corre anualmente. Então, pensando em um país desordenado, certo? E não estou falando do Brasil, estou falando geral. Estou pensando, pense na situação. Em um país desordenado economicamente. A inflação ela sobe até explodir. Tá? Até o pessoal chamar de crise. Então, eu vou pegar esse fator e vou elevar a 12, né? Porque, pensa comigo, são 12 meses no ano, né? Isso aqui é em um mês. E aí eu elevei a 12 justamente para pegar no ano. Olha o fator no ano. Vocês entendem o que é que significa isso? Vocês entendem o que é esse fator? Esse fator de 35,94? Vocês entendem o que é isso? Gente, um fator de 35,94 significa que no ano o preço do que está aumentando aí vai subir 34 vezes mais. Então o que é que acontece? Qual é a técnica econômica que algumas pessoas pensam? Vou segurar, vou reter o valor dessa mercadoria. Mesma lógica da inflação se aplica ao investimento também, né? Com toda certeza. Tá? Sendo que o investimento ele é chamado investimento no momento que você consegue vencer a inflação. No momento que você consegue vencer a inflação. Então, o que é que normalmente a galera inteligente faz? Tenta reter esse preço, segura esse preço o máximo que ele pode. Sendo que vai ter uma hora que não vai dar para segurar. Aí o que é que acontece? Bum, estoura. Aí no momento que estoura, tem que aumentar muito o preço das coisas. Gente, há pouco tempo o preço do café não era o que é hoje. Mas se a gente for parar para pensar, o preço do café aumentou muito, o preço das coisas está aumentando muito. E repito, isso não é sobre política, isso é sobre economia no geral. Tá? É sobre você parar para pensar em situações que o Enem vai te propor. Certo? Então, por exemplo, pensa comigo, eu vou pegar essa mesma situação. Tá? Então, peraí, eu já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui um exemplo que é assim. Uma mercadoria sofreu 3 aumentos sucessivos de 10%. Tá? Qual o desconto que precisa ser fornecido para que a mercadoria volte ao valor inicial? Tá aí. Boa pergunta, né? Uma mercadoria sofreu 3 aumentos. E uma das estratégias de burlar a percepção da inflação é diminuir a quantidade do produto por embalagem. Pô, Denis. Ei, de verdade, pessoal, eu posso sair já? Posso sair? Pô, vocês sabem muito, pô. Aí fica difícil, né? Mas é isso. Então a mercadoria sofreu 3 aumentos sucessivos de 10%. Qual o desconto que precisa ser fornecido para que a mercadoria volte ao valor inicial? Eu tenho outro comentário para fazer, tá, Denis? E eu vou fazer logo porque senão eu vou esquecer.
Pessoal, esse negócio de diminuir a quantidade por embalagem, sabe o que é que o pessoal... Por que que o pessoal faz isso? Porque eles enquadram a mercadoria em outro tipo de mercadoria. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem o bombom, né? E você tem a trufa de chocolate. O imposto para trufa é diferente do imposto para o bombom. São duas coisas diferentes. Suponha, tá? Para vocês entenderem. Então, o que é que acontece? Vamos supor que a trufa ela tem um peso, uma gramatura maior. E o bombom tem uma gramatura menor. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem com que a trufa tenha o peso do bombom. Aí eles diminuem não só a embalagem, mas também a classificação deles para pagar menos imposto e vencer a inflação. Tá? Tiago, esse aumento sucessivo é mais ou menos similar aos juros compostos, né, prof? É exatamente isso. Então, o que seria 3 aumentos de 10%? Seria, imagine aqui, o valor da mercadoria eu vou chamar de V. Então, 3 aumentos de 10% vai ser 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, tá certo? Então, quando você faz esses 3 aumentos de 10%, né, você está fazendo 1,1 elevado ao cubo. E 1,1 elevado ao cubo dá 1,331 de V. O que é que significa isso? Essa situação seria da seguinte forma. Você está tendo um aumento de 33,1%. Eu acho que aqui todo mundo conseguiu chegar comigo. Eu acho que aqui todo mundo chega comigo, tá? Sendo que, como tem um aumento de 33,1%, tem gente que fala assim, pô, então se eu der um desconto de 33,1%, eu volto para o valor original, correto? Errado. Tá? Errado. Errado. Tá? Se você der um desconto de 33,1%, não volta para o valor original. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Você tem que pensar o seguinte, qual é o desconto que eu tenho que dar para voltar para o valor original? Você tem duas opções. Ou você atribui o valor 100 ou não. Mas vamos lá. Eu vou pegar esse 1,331 de V e vou multiplicar por alguém. Eu vou chamar esse alguém de F, que é um fator. E no final eu quero voltar ao valor original, que era V. Certo? Então essa expressão aqui é a que você tem que guardar caso você queira voltar para o valor original. Certo? Caso você queira voltar para o valor original. Então, eu tenho o valor novo, já acumulado, multiplicado por um novo fator que vai gerar esse valor V. Aí, o que é que vai acontecer? Quando você chega esse valor V, se vocês pararem para prestar atenção, eu vou passar esse fator F, na verdade, desculpem, tá? Ele vai ser igual a, aí vai ficar V dividido por 1,331V, tá? Cancela esse V com esse V, lembrando que aqui eu estou fazendo uma divisão, então aqui sobra 1, né? Então eu tenho que dividir 1 por 1,331, tá? E isso daqui, meus amores, dá sabe quanto? Dá 0,75, aproximadamente, tá? Aproximadamente. O que é que isso significa dizer? Que para eu poder voltar para o valor original, eu tenho que dar um desconto, olha só, de 25%. Porque o fator foi 0,75, tá? Se o fator é 0,75, é porque ele é um desconto. Agora é um desconto de quanto? De 25%. Caraca, diga aí. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido, sabe por quê? Porque se tu aumentou o valor da mercadoria, se para voltar tu tirar a mesma porcentagem, gente, se tu daqui pra cá, se tu de um pro outro, se tu mexeu, aqui você tem um, aqui você tem outro, se tu mexeu daqui pra cá, e aqui é um valor maior, se você, vou botar aqui, você fez 10% a mais, se tu chegar daqui pra cá e tirar 10%, você, como aqui é um valor maior, tu tá tirando mais. Então, pra voltar pro valor original, tu tem que tirar menos. Então, tipo assim, se sofreu 3 aumentos de 10% para você voltar ao valor original, você tem que dar um desconto de 25%. E fiquei preocupado. Fala aí, vocês entenderam? Vocês entenderam ou não? Por favor, tá? Fala aí.
Enquanto isso, eu vou procurando aqui questões pra gente já começar a resolver, tá? Porque senão eu me empolgo aqui falando das coisas e... Entenderam, né? Show, show, perfeito, perfeito. E Denis botou que não sabia dessa mudança de categoria, né? É pouco, assim, é pouco falado, quer dizer, poucas pessoas... Eu confesso a você, Denis, que eu não pesquisei, mas eu sou um felizardo, né? Eu sou um felizardo de tipo assim, as coisas que aparecem pra mim no Instagram, tem umas besteiras que aparecem, tá? Eu também sigo besteira, página de fofoca, essas coisas, o escambau. Mas aparece muito essas curiosidades pra mim. Minha Big Data sabe, né? Que eu adoro curiosidade. E apareceu essa curiosidade econômica, né? E aí eu achei fuderoso, cara. Eu achei fuderoso, né? Eu nunca achei que eu ia comentar, inclusive, numa aula de matemática, mas acabou que, que eu comentei aí. Bom, pessoas, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas questões agora, tá? Que tratam dessa porcentagem, que tratam de variação percentual e diversos outros temas aí que a gente pode acabar comentando aí para poder resolver as questões, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu vou resolver é essa daqui que está no material de vocês, que essa questão é clássica, todo aluno ele precisa ter respondido uma vez na vida, né? Tá na página 272, questão de número 9. Tá bom? Curiosidades aleatórias que sempre vêm a calhar. Ah, com certeza, pô, com certeza. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta para o sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses 2 dias. Ok. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta para o sábado foi no site. Tem um problema aqui nessa questão que eu acho bem interessante, tá? Ele fala as palavras, né? Taxa de aumento, certo? Taxa de aumento. E aí eu quero deixar claro para vocês que existem 2 tipos de taxa de aumento, tá? A primeira taxa de aumento, a gente chama de aumento ou desconto, tá? Que a gente chama de aumento ou desconto percentual, tá certo? Que eu vou explicar já já para vocês o que é. E existe a taxa de aumento absoluta, certo? O que é essa taxa de aumento absoluta? É só a diferença, tá? É só a diferença. Tá certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui um site, tá? Só para vocês entenderem. O site, sei lá, X, certo? Saiu de 12 para 21. Então, no site X, qual é o aumento absoluto? Seria 21 menos 12, tá? Isso aqui é 9. Pronto. Fechou. Isso é o aumento absoluto, certo? Sendo que nessa questão, né? Mesmo não deixando claro, e quando ele não deixar claro aqui, ou quando ele falar taxa de aumento, só taxa de aumento, você vai entender como taxa de aumento percentual. E o que seria uma taxa de aumento percentual? A taxa de aumento percentual, que a gente conhece pela letrinha I, nada mais é do que a diferença absoluta, ou seja, eu vou fazer assim, ó, é valor final menos o valor inicial, tudo isso dividido pelo valor inicial, tá? Inclusive, eu comentei sobre isso no aulão, certo? Então, como é que vai ficar? Por exemplo, essa questão, repito, ela quer a maior taxa de aumento e o que classifica esse aumento como aumento percentual é porque ele não comentou. Falo só taxa de aumento, subentende-se que é percentual, tá? Então vamos lá, por exemplo, o site X. O site X você tem um aumento de quanto? Você tem um aumento de 21, tá? Menos 12, dividido pelo inicial, que é 12. Certo? Então isso daqui vai ficar 9 sobre 12. E 9 sobre 12, meus amores, é a mesma coisa que simplificando por 3, né, vai ficar 3 sobre 4. E 3 sobre 4 vai dar igual a 75%, certo? Pode perceber que se você dividir 21 por 12 direto, ó, se você dividir 21 por 12 direto, isso daqui podem acreditar, tá, pessoal? Confia. Isso daqui vai dar 1,75. Aí o que é que significa isso? Um aumento de 75%, tá? Então se tu quiser fazer pelo jeito que eu expliquei, que é só com fator, dá certo também, tá?
Ok. Então, aumento de 75%. Tá. Vamos no site Y. Tá? No site Y, você teve 51 menos 30. Tudo isso dividido por 30. Tá? 21 sobre 30. Certo? Dividindo isso daqui por 3 dá 7 sobre 10. 7 sobre 10 é a mesma coisa que 70%. Tá. O Y já foi. Agora vamos para o site Z. Certo? O Z bem borocochosinho, né? 11 menos 10 dividido por 10, tá? Isso daqui vai ficar 1 em 10, e 1 em 10 é a mesma coisa que 10%. A gente já de cara já poderia excluir ele. Eu só estou fazendo o cálculo para você entender como é que faz, tá bom? Ok, então agora vamos para o W, né? O W foi até legal. O W ele foi 57 menos 38, dividido tudo isso por 38, tá bom? 57 menos 38, eu acho que fica 19, né? 57 menos 38, acho que é isso, 19, é isso mesmo. Então vai ficar 19 para 38, e 19 para 38 é a mesma coisa que 50%, né? 0,5, 50%. E o último, que seria o site U, esse site U ele teve um aumento de 40 para 56, né? Então 56 menos 40, tudo isso dividido por 40. Tá? Aqui vai ficar 16 para 40, né? Que é a mesma coisa que 4 para 10, né? Dividindo por 4, ou se vocês preferirem 40%. Então esse aumento aqui do X, ele foi o melhor, né? Foi de 75%. Não é uma questão difícil, tá, pessoal? Mas é aquela coisa, exige um tempinho assim, dependendo dos números que ele coloca. E aí os números foram, de verdade, pessoal, muito bem agradável, tá? Não teve muito mistério aí para resolver essa questão. Tem uma questão que eu acho muito interessante, que ela caiu no vestibular, certo? Cara, não lembro se foi FUVEST, não lembro se foi... Eu realmente não lembro, porque essa questão é um tanto quanto antiga, eu não vou mentir para vocês, vou confessar para vocês que ela é um tanto quanto antiga, mas é uma questão tão boa, cara, mas tão boa para o aluno entender uma parada, né? Mas antes de continuar, vocês conseguiram entender, pessoal? Tudo certo. Eu tô olhando aqui as novidades aqui enquanto vocês respondem aí, tá? Tá certo. Entendido, suave, de show, perfeito, pessoas. Perfeito. Vamos lá. Questão de número 9, né? Então tá aqui. Ou 16, perdão. Essa questão tá lá no material, tá na página 274, tá? Vamos lá. Um comerciante visita um centro de vendas para fazer a cotação dos preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mais apenas 90% de produtos do tipo B. Caraca! Esse comerciante deseja comprar a quantidade de produtos obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em real de cada produto comercializado. Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são respectivamente. Tá. Então, o que é que você tem que pensar? Gente, a gente consegue aproveitar só 90% do produto B. Certo? Então, entenda o seguinte. O produto B ele é mais barato, certo? Primeira questão que vejo pedir o menor custo-benefício. Pois é. Mas nesse caso, quando ele fala do menor custo-benefício em cada um deles, né, o que a questão quer dizer, e isso daí é trocado no Enem por melhor custo-benefício. Porque o que é que a gente entende, Thalita, por essa razão? Custo por benefício. Então, menor custo por benefício, de fato, significa o quê? Significa você pensar o seguinte: eu vou gastar menos para ter o mesmo benefício de um cara que pode gastar mais para ter o mesmo benefício. Então a palavra menor custo-benefício está certa.
que é sinônimo de melhor custo-benefício. E eu estou ensinando você isso só pelo fato de pedir razão, só por razão. Ou então razão custo-benefício significa o seguinte, menor custo-benefício. Significa o menor valor para ter o mesmo benefício do que uma pessoa que vai gastar mais com o mesmo benefício que eu. Faz sentido isso, Thalita? Menor custo-benefícios é a mesma coisa que melhor custo-benefício, tá? Então, você está acostumada nas questões pedir melhor custo-benefício, que é a mesma coisa de menor. E isso era uma coisa que eu já ia começar comentando aqui, né? Menor custo-benefício. Outra coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte, gente, eu não posso comparar dois objetos que têm rendimentos diferentes. Eu preciso botar eles para render a mesma coisa para comparar se de fato um é melhor que o outro. A exemplo disso, eu vou colocar que, por exemplo, é injusto, por mais que você fique puto que na sua vez o dólar subiu, isso e aquilo outro, parará, pipipi, etc, etc. É injusto você comparar o dinheiro hoje com o dinheiro ontem. Então eu tenho que botar eles em pé de igualdade. Como assim? Se eu só aproveito 90% dos produtos do tipo B, eu vou tirar 10% de cada um do tipo A. Eu vou tirar 10% de cada um do tipo A. Por exemplo, o arroz. O arroz. O arroz no tipo A, ele vai ser agora, quando eu tiro 10% de 2, 10% de 2 dá 20 centavos. Então o arroz do tipo A é 1,80. Certo? Então eu estou tirando 10% de todo mundo do A. Por exemplo, ó, se eu vou tirar o feijão aqui, o feijão do tipo A partir de agora, ele não vai ser mais 4,50, tá? Eu vou tirar 45 centavos, então ele vai ser 4,5. Certo? Então, por exemplo, a soja é 3,80, eu vou tirar 38 centavos, né? Vou botar aqui a soja. Quando eu tirar 38 centavos, vai ficar 50,42, então vai ficar 3,42. Certo? Se eu estiver errado nas contas, vocês me avisam, tá? Eu tô fazendo aqui de cabeça e enfim. Milho. O milho é R$6, tirando 60 centavos vai ficar 5,40. Então o que é que vai acontecer? Você tem que entender o seguinte agora, ó. Agora eu posso comparar, porque o A tá aqui e o B tá aqui, ó. 1,70, 4,10, 3,50, 5,30. Isso daqui, pessoal, que eu acabei de fazer, é a mesma coisa que alguns de vocês fazem, tipo assim, eu tô levando 300... Pô, eu suponho que vocês pensam desse jeito para poder economizar, tá? Aqui, eu tô levando 350 gramas por tantos reais. Pô, se eu levar aquele, eu tô levando tantas gramas por tantos reais, mas, sabe? É isso. Tá? É essa continha que eu estou fazendo. Então, eu tiro 10% de todo mundo para colocar todo mundo em pé de igualdade. Ou seja, agora eu estou pegando 90% do A e 90% do B. E aí eu percebo que, de fato, ó, nesse caso, o B é mais vantagem, certo? Do arroz. Então, eu já elimino a letra A, a letra B e a letra C. Tá? Aí já o segundo já define. Nesse caso aqui, o mais vantagem, o feijão, é o A. Então, a resposta aqui para a gente seria a letra D. Tá? Pode ver, ó, o próximo seria o A e, por fim, seria o B. Tá certo? Diga aí, no atacado é muito isso. Sou viciado em vídeo de compra de... Que é isso, pô? Que é isso? Descobrindo os hobbies da galera, né? Galera, tem um psicólogo que ele fala que quando uma pessoa descobre os hobbies da outra, né? Tanto que no mercado de trabalho tá pedindo muito isso. Qual é teu hobby? A partir do teu hobby a gente consegue definir a tua personalidade, né? Não consigo definir a tua personalidade, Thalita, mas tu tem um hobby bem, bem legal aí, viu? Vídeos de compras. Bom, então, existem outras questões aqui, né? Por exemplo, vamos pensar aqui nessa questão 5 da página 276, que caiu no Enem antes da gente ir para o nosso intervalo. Calcular o valor de cada papel higiênico que vem no fardo é quase de um hábito já. Não, mas aí é loucura, Denis. Aí é loucura, pô. Ô, Duda, controla teu boy aí, pelo amor de Deus, cara. Que isso, pô. O cara calcula o valor. Bom, eu calculo fralda, né? Por fralda, né? Que tem a tira, né? Quando você vai fazer a compra de fraldas, tem lá a tira. Vale tanto, 80 centavos, 90 centavos. Eu digo, pô, agora tá bom.
Eu acho que deve ser a mesma coisa, né, Dedes? Então, deixa pra lá, Duda. Bom, vamos lá. O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. 15% do lucro. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá que pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de... Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer os 36K, né? 36 não, me perdoem, 34K menos 26K, tá certo? Quando você faz isso, dá o quê? Dá 8K, né? Então você tem aqui 8 mil, tá bom? Bom, então o que a gente tem que fazer é o seguinte, como ele quer o imposto, né? Então o imposto é 15% do lucro. Então você vai fazer 15%, né? 15% de 8 mil, tá? Facinho aqui pra gente. Então a gente cancela esses dois zeros e vai fazer 15 vezes 80, tá? E aí 15 vezes 80 vai ficar 800 mais 5 vezes 80, 400. É isso? Então aqui a gente tem 1.200. Se eu não tiver errado nas contas aqui, resposta letra B, tá certo? Pô, foi questão do Enem, né? Se tu quiseres, Enem, estou mais do que pronto, tá? Estou mais do que pronto para poder definir isso daí, tá certo? Existem diversas outras questões aqui que a gente pode trabalhar, mas eu tô vendo assim vocês com engajamento muito forte, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou deixar para vocês, tá? Eu acho que eu vou resolver só mais uma, que é de tabela dupla, né? Que essa questão aqui ela é considerada de matriz, mas eu considero ela de porcentagem, tá? Então essa questão aqui, ó, facilmente ela pode ser considerada de matriz. Estamos todos em nome de Jesus. Vamos lá. Para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por 3 tipos de suplementos alimentares. 1, 2, 3. Esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes concentrações de 3 nutrientes. Então, vamos colocar aqui A, B e C. Observe as tabelas a seguir que indicam a concentração de nutrientes nos suplementos e a porcentagem de suplementos na mistura. Pessoal, uma coisa que eu insisto em falar para vocês, tá? Toma cuidado com questões de tabela dupla, porque você vai ter que sair de uma para outra, migrar de uma para outra. Então você tem que conseguir entender a lógica de sair de uma para o outro, entendeu? Essas questões que tem gráfico e tabela que são duplos é muito perigoso, tá? Vamos lá. A quantidade de nutriente C, opa, ele já está explicando aqui, o nutriente C, em grama por quilo, tá? Então já tá, grama por quilo, ó, encontrada na mistura alimentícia é igual a. Então, como ele só quer o do C, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou destacar aqui o que seria C, tá? Então eu tenho que pensar o seguinte, ó, vamos lá. Eu quero pegar 0,1, preste atenção, 0,1, que é a quantidade que eu vou encontrar do suplemento 1, certo? E eu vou multiplicar isso por 45%, tá? Lembrando que aqui está em porcentagem, olha a safadeza. Então, vezes 0,45, tá? Então, preste atenção que qual é a lógica, né? Eu tenho 0 grama por quilo, 0,1 grama por quilo, mas eu só tenho 45% dessa substância no lugar. Gente, isso aqui é a multiplicação de matrizes. Por quê? Porque você vai pensar o seguinte, ó, vamos lá. Nutriente C mais 0,4 multiplicado por quem? Por 0,25. 0,25, tá? Mais 0,5, tá? Vezes quem? Vezes 0,3, tá? Essa é a quantidade do nutriente C. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, 0,1 vezes 0,45, tá? 0,1 vezes 0,45. Gente, entenda isso daqui como 10%, né? Aí 10% seria só você andar uma casa para cá. Então, ficaria 0,045, tá? Mais
Aí aqui, 0,4 vezes 0,25. Gente, 0,25 é a mesma coisa que 25%, não é um quarto, é só você dividir isso por 4, então dá 0,1, tá? E 0,5 vezes 0,3 é você tirar a metade de 0,3, então isso daqui dá 0,15, certo? Se eu não tiver errado nas contas aqui que eu fiz, tá? A gente vai ter, fazendo essa soma aqui, eu faço sempre a soma primeiro, né? Primeiro essa soma aqui, então vai ficar 0,045 mais 0,25, né? Bom, então aqui botar o zero, né? Só para facilitar. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar vírgula 0. Não, 0 não, perdão, gente. 5. Aqui 4 com 5 dá 9. E aqui dá 2,0,295. Resposta aqui seria a nossa maravilhosa letra D, tá certo? Outra questão muito fácil, tá? E que foi tema do Enem também, tá bom? Bom, para vocês verem, né? Eu fui, assim, trabalhando porcentagem com vocês, eu fui um pouco além do que o Enem cobra. Após o intervalo, a gente vai falar de juros simples e juros compostos, né? Vai ser uma parte muito mais densa, mas a única coisa que eu peço para vocês é resolvam o máximo de exercícios que você puder de porcentagem, tá? Porque situação vai ter de ruma, certo? Vai ter muita situação mesmo, tá? O que eu tô trazendo para vocês aqui é a gênia, é o cerne, é a base desses conceitos aí, tá bom? Meus amores, estaremos voltando exatamente às 8h20, tá? Forte abraço e até já. Tchau!